Existe um indicador que o Bitcoin faz apenas um rompimento antes de iniciar o seu grande ciclo de alta depois do bear market. Esse indicador acabou de ser rompido. Se você quer saber, fica nesse vídeo até o final, porque o Bitcoin está prestes a explodir por uma tendência de alta muito grande e você precisa estar preparado. Então deixa seu like e bora continuar nesse vídeo até o final, que eu tenho uma análise completa para vocês. Bitcoin rompeu aí um dos melhores indicadores, né, que indicam a tendência de mercado. E junto com isso, né, a gente pode analisar aqui no período semanal, principalmente, que diversas altcoins passam a acompanhar o Bitcoin de uma forma extremamente bullish, né? E com isso trazendo uma perspectiva melhor de lucratividade, né, num cenário onde a gente acreditava que não teríamos tanta intenção de reversão até o presente momento. Né? Bitcoin, nesse momento, trabalha na casa dos 79 mil dólares de forma extremamente relevante, extremamente importante que ele continue dentro dessa média. E a gente vai fazer essa análise completa juntamente também com a análise de diversas altcoins, algumas, né? Vocês vão colocar aí no chat, aí a gente vai trazer, dando embasamento na análise juntamente com a opinião de vocês. Mas antes de continuar, já deixou o seu like, deixa o seu like e se inscreve no canal. E só para inteirar vocês, esse vídeo é o recorte da nossa última live. Então se atente porque a gente voltou às lives, tá? As lives vão funcionar de segunda, terça, quinta e sábado no momento, tá? Então fica bem atento que 10 horas da noite nesses dias a gente tá em live e bora voltar pro vídeo. Bom, como mencionado, galera, Bitcoin segue na casa dos 79.696 dólares. E isso aqui é extremamente relevante. Por que relevante, Kletter? Cara, é o seguinte, ó, o Bitcoin, ele rompeu a sua grande média de 200 num período que ele não costuma romper, tá? Tudo bem que esse cenário, o cenário atual do mercado, ele é diferente dos outros ciclos, porque agora a gente tem muitos fatores impulsionando para diversos horizontes, né, para diversos sentidos de mercado, seja um mercado mais lateral, seja um mercado de alta, seja um mercado de baixa mais acentuada. Então a gente tem diversos fatores que corroboram para que algumas coisas aconteçam no mercado a partir desse momento. Reparem que eu tracei uma linha, né, uma linha branca aqui, uma linha horizontal, né, quase que vertigal, uma linha branca aqui, né, e note que a gente pega aqui alguns topos descendentes, topos que foram feitos no fundo, tá? O primeiro topo que a gente pega aqui, lá de janeiro de 2026. O segundo topo que a gente pega agora de maio, tá? De maio de 2026. Então a gente pega dois topos aqui relevantes aqui, que serviram como resistência para que o Bitcoin não encarasse uma tensão de rally mais forte de alta, tá? Rally, o que seria um rally, galera? Um rally, né, em um mercado de baixa, é quando o Bitcoin, ele atinge, ou o Bitcoin ou qualquer criptomoeda, qualquer ativo em questão, atinge um fundo, né? Ele está em uma tendência de queda, ele atinge determinado padrão de fundo ali, onde ele encontra o suporte, ele tenta recuar, trazendo o mercado um pouco para cima, respirar, tá? Então a gente tem o Bitcoin estabelecendo esse respiro, o Bitcoin também estabeleceu esse grande respiro aqui, né? Antes da alta que a gente está tendo, que eu não considero, até o momento, eu não considero a alta deste momento, a alta atual do Bitcoin, como um rally de alta. Até porque, para ser um rally de alta, a gente precisa de algumas confirmações, né, e de algumas convergências, tá? Para que esse rally seja aceito como um rally. Até então, a gente tem sim um rompimento da média de 200, coisa que não costuma acontecer nesse período. Geralmente demora um pouquinho mais, o Bitcoin acumula um pouquinho mais. Vou trazer dados para vocês aí dos ciclos anteriores para vocês entenderem. O Bitcoin ele acumula um pouquinho mais para depois fazer esse rompimento, né? A gente está com uma antecipação de mais ou menos, comparando com o ciclo de 2022, com a queda que a gente finalizou 2022, de 2021 para 2022, a gente está com antecipação, né, de reversão de mais ou menos 100 dias, tá? E isso não é muito comum.
Isso não é muito comum com base no ciclo anterior e no ciclo antecessor também não é muito comum, né? Óbvio que agora a gente tem ETF, inclusive a gente está com recordes de ETFs, tá? Inclusive Bitcoin com recorde de ETF, né? Muita grana voltando para os ETFs, Ethereum também com muita grana voltando para os ETFs. Aqui a gente tem uma movimentação de 23 bilhões nesta semana, que é a melhor semana do último ano, né? Se a gente for comparar aí, é uma das melhores semanas dos últimos 2 anos, inclusive. Não fica apenas no último ano, tá? Não fica apenas. A gente também tem recordes de ETF, quando a gente fala do próprio XRP, tá, gente? A gente tem recordes de ETF também que aconteceram no decorrer dessa semana e outros ativos que possuem, né, que possuem também os seus ETFs, tiveram aumento muito significativos ali com relação à movimentação de ETF. E isso chama a atenção de uma forma muito relevante, né, com relação às sanções macroeconômicas que estão acontecendo, né? A gente está tendo um pouquinho de afrouxamento ali com relação à macroeconomia americana, né? A gente tem um pouquinho de perspectiva um pouco mais doce, né, de que eles podem suavizar, né, a questão ali dos juros, não diminuir os juros de forma significativa, mas trazer uma suavização. Isso faz com que os mercados mais voláteis eles caminhem por uma sensação de acúmulo, né, de implementação de liquidez, já que muita gente trabalha na expectativa do que pode acontecer. Lembra daquele lance, né? Você invista no boato e saia no fato, né? Invista no boato e saia no fato. Por quê? Porque no fato, geralmente, as coisas tendem a cair e ir de contramão ao que está acontecendo, tá? E é o que está acontecendo basicamente neste exato momento. A gente não tem nada significativamente bom, excelente acontecendo quando a gente fala de macroeconomia, mas a gente tem ali uma passada de pano para que tudo pareça estar melhor, até porque a gente vai entrar ali, né, daqui a pouquinho a gente vai entrar nos Estados Unidos ali, acho que é o ano que vem que a gente vai entrar em política nos Estados Unidos, aí a gente está entrando agora na questão política no Brasil também, então as coisas eles começam a cobrir, a colocar panos quentes em cima de algumas coisas ali, e a sensação que a galera tem é que tudo está um pouco melhor, quando nada está melhor, tudo na verdade está horrivelmente ruim, tá? Então isso faz com que o mercado ele respire de forma mais interessante. Agora quando a gente pega aqui, ó, o próprio VIX, né? O VIX que é um indicador contrário ao Bitcoin, tá, gente? Né, o VIX é um indicador de volatilidade do S&P 500 e ele vem na contramão do Bitcoin. Então, pensa bem, tá? Sempre nessa perspectiva, nessa pegada. Enquanto o VIX ele cai, o Bitcoin ele tende a performar de forma relevante, tá? O Bitcoin tende a performar de forma relevante. Enquanto o VIX ele está subindo, o Bitcoin ele tende a performar de forma não tão bacana. O Bitcoin ele cai bastante, tá? E a gente tem um VIX extremamente e não tão relevante nesse exato momento, na casa dos 15 pontos, né? O que eu acho bacana para o Bitcoin. MVRV também tá bacana, tá interessante, tá começando a dar sinais ali relevantes ali que faz com que o Bitcoin estabeleça patamares mais interessantes quando a gente traz uma perspectiva de alta. E é óbvio que a maioria das altcoins, pelo menos as altcoins que tendem a acompanhar o Bitcoin, né, a gente fez aí no ano passado, 2025 e 2024, a gente fez todo um trabalho, né, buscando altcoins que tem um canal de acompanhamento, um canal similar à volatilidade gráfica do Bitcoin, né? Inclusive a gente até criou um indicador, né? Que é esse indicador, cadê? Aqui, ó, que é esse indicador aqui, tá, gente? Vou colocar para vocês aqui. Vamos tirar isso aqui e vamos colocar esse indicador. Esse indicador aqui que é o Bitcoin Beta, né? A gente chama esse indicador de Bitcoin Beta porque ele é um indicador que mede ali as principais altcoins que podem ali ter uma performance relevante se comparado ao Bitcoin no ciclo atual, no ciclo de alta que o Bitcoin vai estabelecer. E você nota, né, que a
a Pendle é uma das que vem aí trazendo uma volatilidade intensa comparado ao Bitcoin. A gente tem a Solana também, né, trazendo para cima de forma muito relevante, e a gente tem o próprio Ethereum também. Ó, o Ethereum fica até um pouco mais similar do que as altcoins anteriores que a gente traz aqui. Então são altcoins ali mais significativamente saudáveis para a gente colocar, quem sabe, uma carteira de investimento, né, no nosso portfólio ali para trabalhar, né, no decorrer que o ciclo vai avançando. Ó, Bitcoin nesse momento, 79.558 dólares, tá? Isso aqui é maravilhoso. É extremamente interessante e relevante quando a gente fala de análise gráfica que o Bitcoin ele permaneça nessa média, tá? Pelo menos dentro dessa faixa de preço, desse canalzinho de preço, tá, gente? A gente tinha colocado uma caixinha aqui que não poderia perder, uma caixinha fractal aqui embaixo. Graças a Deus não perdeu, fez um rompimento para cima, isso aqui de forma muito relevante. Então o Bitcoin ele precisa continuar acompanhando, né, sinalizando aqui fuga dessas caixas. Então a gente coloca outra aqui, que é uma caixa que mede perfil de acúmulo, lateralidade, né? E de fato, saída, né? Fuga dessa caixa. E no caso, para uma perspectiva mais bullish de bull market, né? De uma temporada, um rally mais interessante de Bitcoin, temporada de Bitcoin Season, a gente precisa necessariamente que o Bitcoin, no mínimo, permaneça dentro dessa caixa a partir desse momento, que tá mais ou menos, vamos ajustar ela aqui, ó, entre 76 mil dólares, vamos tocar nela novamente, 76 mil dólares e 600 e 82.500, tá nessa margem. Então o Bitcoin permanecendo dentro dessa margem é extremamente relevante e interessante que a gente continue de olho e aportando aos poucos, não muita coisa, até porque pode vir um pouquinho de reversão com o decorrer do tempo, tá? O tempo pode trazer um pouco de reversão. Dito tudo isso, a análise, galera, ela permanece a mesma análise da live, tá? Ela permanece a mesma, até porque o Bitcoin se mantém dentro da mesma faixa de preço. Então o Bitcoin ele rompeu essa média muito importante, que é a média de 200, tá? Que é uma média que só rompe para uma tendência de alta uma única vez, tá? A gente faz o rompimento, como aconteceu, vocês podem notar que em 2022, a gente fez um rompimento dia 13 de janeiro de 2023, a gente fez esse rompimento, a gente retestou essa média e seguimos em tendência de bull market. Kletter, mas houve outros rompimentos, né? Aqui, galera, aqui já a gente passa a entender como reteste, tá? Para que o ativo ele permaneça acima dessa média. O rompimento de saída de bear market, que foi o que aconteceu aqui atrás, tá? Ele acontece apenas uma vez, tá, gente? Deixa eu voltar isso aqui tudo, limpar isso aqui. Ele acontece apenas uma vez, que foi quando aconteceu aqui em 13 de janeiro de 2023, tá? E nesse momento eu entendo que a gente tem uma grande perspectiva de saída, sim, desse bear market que aconteceu, tá? Nos últimos tempos aqui, né? A gente tinha ainda uma janela de tempo muito relevante para esse rompimento acontecer, mas a gente rompeu de forma antecipada, tá bom? Óbvio, podemos ter o reteste dessa média, mas sim, tivemos um rompimento muito relevante que acontece apenas uma vez para que o Bitcoin busque topos mais relevantes. É óbvio que o Bitcoin, no meu ponto de vista, vai continuar performando bem, só que à medida dos próximos meses. Te vejo na próxima live, tamo junto, valeu e bora investir que o momento é agora.